Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira da Rádio Vox NGR, essa que você vê passando por aqui. Meus amigos, minhas amigas, hoje quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, está no ar o programa Ponto de Vista. Meus caros, eu quero começar o programa, é claro, agradecendo a todos aí que se inscrevem no meu canal Rádio Vox NGR no Facebook e também no YouTube. Eu tenho um canal Rádio Vox NGR no YouTube e tenho a página Rádio Vox NGR no Facebook. Muito obrigado a vocês que participam. Deixe o seu like lá nos canais, deixe o dislike, quem não gostar, deixe as suas observações, que é importante para que eu possa pautar o programa Ponto de Vista, tá bom? E também distribuir argumentos e informações para que vocês tenham o ponto de vista de vocês, ok? Então vamos lá começar o programa Ponto de Vista de hoje fazendo aquelas observações muito pertinentes relativas à política nacional, ok? Meus amigos, eu quero dizer para vocês que, para minha surpresa, né, foi grande a minha surpresa ao ver que o Tarcísio de Freitas passou à frente do Fernando Haddad no primeiro turno da eleição para governo do estado de São Paulo. Isso eu fiquei surpreso. Eu tinha, assim, até uma expectativa que, como o Lula venceria no primeiro turno, o Haddad também poderia vencer no primeiro turno. Porém, como nós sabíamos que é muito difícil vencer no primeiro turno um candidato que já está no governo, né, com a máquina na mão, com os milhões, com a caneta, né, caneta lá, que assina aqueles bilhões, antigamente era milhões, hoje em dia é na casa dos bilhões que são liberados aí para compra dos votos aí, né, dos políticos e partidos também. Então, era muito difícil, o próprio Lula já tinha dito que ele nunca ganhou no primeiro turno, que o normal seria então no segundo, ok? Também há históricos, né, de que o candidato que passa para o segundo turno em primeiro lugar, como é o caso do Lula, não perde, vence também o segundo turno. Isso é um fato histórico, basta vocês analisarem as eleições passadas, né? Isso traz para nós aqui uma interrogação, então, na questão do Fernando Haddad. Como o Tarcísio passou à frente dele? Interessante, né? É aquela distorção que eu disse no vídeo anterior sobre as pesquisas. E por que houve? Houve migração de votos do Ciro para o lado do Bolsonaro? Houve. Né? O Ciro conseguiu direcionar alguém lá para o lado do Bolsonaro? Conseguiu. Então, esses acordos feitos nos bastidores aí, né? Agora o Ciro está apoiando o Lula, porque obviamente sabem que Lula vai ganhar. É óbvio, né? Basta ver aí a quantidade de partidos agora que está apoiando o candidato Lula. Não tem nenhum bobo aí, pode ter certeza, tá bom? Não tem bobinho nessa jogada aí. Inocente, santinho, não existe isso, certo? Não estou dizendo que são todos ladrões, corruptos, não é por esse formato aí. Estou dizendo que as pessoas que estão lá estão bem escoladas na política e eles conseguem enxergar lá na frente, né? Pelo movimento assim, das coisas, certo? Então, se estão essa quantidade de pessoas que estão apoiando o Lula, é óbvio que eles estão vendo que o próximo presidente será o Lula. Os países da Europa, os Estados Unidos também está com essa expectativa que o próximo presidente seja o Lula. Espanha, França, Rússia, China, Coreia, Portugal, todos esses países, Itália, estão nessa expectativa e estão dizendo que o próximo presidente será o Lula. Então, ora,
São pessoas experientíssimas, gabaritadas aí no caso. Mas, no caso aqui do Fernando Haddad, eu fui por um caminho e vim por outro, né? No caso do Fernando Haddad, a distorção que houve para que nós não soubéssemos, então, que o Tarcísio estava, assim, à frente do Fernando Haddad, foi a mesma distorção do que aconteceu com o Bolsonaro. As pessoas dos institutos paravam as pessoas na rua ou batiam nas casas, era parado na rua, por favor, um instantinho, senhor, eu sou do instituto tal, quero fazer uma pesquisa política. A pessoa tratava mal o pesquisador ali, não respondia tal. Obviamente, esse era um bolsonarista, porque havia nos grupos dos bolsonaristas essa instrução. Não, Datafolha não presta, da esquerda, não sei o que. Não, o que importa é o Data Povo é que manda. Tal. Isso gerou essa distorção. Foi um dos motivos, né, que gerou essa distorção. Certo? Então era por isso que foi uma surpresa. A segunda surpresa, muito estranha na verdade, foi o fato do Rodrigo Garcia manifestar o seu apoio ao Tarcísio. Eu disse em um vídeo anterior que o bom seria o Haddad disputar, né, um lado bom seria o Haddad disputar a candidatura de governo do estado de São Paulo com o Rodrigo, porque assim tiraria o palanque do Bolsonaro. O Bolsonaro não teria nada o que fazer aqui em São Paulo, né? O bom do Haddad disputar com o Tarcísio é que era, em tese, era mais fácil vencer o Tarcísio do que o Rodrigo, porque nós sabíamos que o PSDB, num segundo turno, iria grande parte do PSDB apoiar o Lula. Então tinha a expectativa de que o Rodrigo passaria a apoiar o Fernando Haddad, então, contra o Tarcísio. O contrário, né? Se fosse o Fernando Haddad contra o Rodrigo, obviamente que o Tarcísio não ia apoiar nenhum dos dois, na verdade, né? Mas com certeza não iria apoiar o Haddad, né? Então, nessas questões de apoio, de transferência de voto, o melhor seria, então, o Lula ter ganhado em primeiro turno, certo? Aí o Haddad disputar com o Tarcísio, o Bolsonaro estaria desmoralizado, porque perdeu no primeiro turno. Como é que ele ia aparecer no palanque do Tarcísio pedir voto se o Lula ganhou dele? Ia ficar estranho, né? Mas, como foi para o segundo turno, então Fernando Haddad tem que correr para disputar o governo, o Lula tem que correr para disputar a presidência e cuidar também, né, desses assuntos todos aí, fica um pouquinho mais complicado para ganhar, né? Principalmente porque o Tarcísio passou na frente do Fernando Haddad. Mas é impossível? Não, também não é impossível o Bolsonaro passar o Lula, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil você virar 6, 7 milhões de votos assim em 20 dias do que aqui no estado de São Paulo acontecer isso, certo? Outra coisa legal é a quantidade, né, como eu disse, de pessoas que estão manifestando o apoio ao Lula. Não só artistas, grandes artistas, atores internacionais, como o Hulk lá, né, o Mark Ruffalo, cara bacana, né, já manifestou, artistas de rock internacional, Bono Vox e aquele pessoal todo, muito bom, muito legal. Mas aqui mesmo no Brasil, os políticos, né, e partidos, tem aí, olha, até o Kassab do PSD já disse que vai votar no Lula no segundo turno e o partido está liberado para escolher quem cada um o seu próprio candidato. O PSDB que encolheu muito, hoje o PSDB é menor do que o PSOL. Nessa atual formação, depois, né, das eleições, o PSDB encolheu muito, muito, muito. Ficou parecendo aquele filme lá, Querida, Encolhi as Crianças, ficou desse tamanho assim. Perdeu até para o PSOL, certo? Mas boa parte do PSDB
vai apoiar o Lula. Fernando Henrique já disse que vai para o Lula, o Serra disse que ia votar no Lula, né? Grandes caciques aí do PSDB vão votar. Por isso a surpresa do Rodrigo Garcia de dizer que vai apoiar o Tarcísio. E o Tarcísio já deu, inclusive o Tarcísio não chega para lá nele e fala, olha, vai apoiar tudo bem, mas não quero que fique no palanque. Veja você a situação desse rapaz, que nem era do PSDB, foi para lá, orientado pelo Dória. O Dória queria ser presidente, né, candidato a presidente, puxou o Rodrigo Garcia para o PSDB para colocá-lo de governador e foi para a disputa. Depois saiu, ficou sem ser governador e presidente. Meteu o pé pelas mãos, né? Então, mas o PSDB, o PSB, o MDB da Simone Tebet, todos esses partidos aqui, já desde fevereiro eu venho falando para vocês que isso ia acontecer. Lembram? Quando eu falava que ia funilando a eleição e a data, e esse pessoal iria passar para o lado do Lula? Aí, pessoal, isso é análise do movimento político. Não é adivinhação nem nada, é só analisar o movimento, certo? Então, todos esses partidos nós acertamos aqui na Rádio Vox NGR, todos eles passaram para o lado do Lula. Agora, ficou para o Bolsonaro aquela narrativa, todos contra um, né? Todos esses aqui contra um. E por que são esses aqui contra um? Não é contra um, ele tem os apoios dele também. O apoio que ele apresenta agora no segundo turno como novos apoios era o pessoal que já apoiava ele antes, ele já tinha. Os votos que ele tem, que conseguiu captar, do Ciro Gomes e tal, ele já tem, não vai subir mais que isso. Vai subir os votos do Lula, agora que o PDT está apoiando o Lula, né? Então, os votos do Lula vão subir, o do Bolsonaro vai ficar daquele mesmo jeito. Não tem mais para onde ir. Os votos da Simone Tebet, do MDB, vai incorporar a campanha do Lula. O PDS com o Kassab, que é um articulador muito bom, um cara bom de argumentos, de articulações, vai incorporar o Lula. PSDB, perdão, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com o José Serra e com outros tucanos aí do PSDB, que são muito amigos do Geraldo Alckmin, vão incorporar a campanha do Lula. Sobrou pro Bolsonaro a turma que ele já tinha, né? Aquela turminha ali, esses senadores, deputados federais, estaduais que o PL conseguiu eleger, que surfaram no nome da onda do Bolsonaro, e o PL conseguiu, era o plano do PL. Vocês podem guardar esse vídeo e estudar isso depois. Em novembro, vocês já podem voltar esse vídeo aqui e estudar o que eu estou falando para vocês. Em novembro, aí o PL bota o Bolsonaro para escanteio, já tem os seus deputados e senadores eleitos, é tranquilo, é o que eles queriam. O Bolsonaro vai para escanteio. E ele vai perder, inclusive, a família dele. Escuta o que eu estou te falando. A dona Michele Bolsonaro, quando o Bolsonaro perder a proteção dele lá de foro privilegiado que ele tem, quando ele deixar de ser presidente, ele vai sofrer consequências. Os filhos vão sofrer consequências. Podem esperar. Isso vai ter problemas grandes, vai se estender por alguns anos, porque alguns filhos deles ainda estão na política e tal. Então vai demorar um pouquinho para sair isso aí. Mas ele já vai se complicar. Os filhos que não têm foro privilegiado vão se complicar. E a dona Michele vai tentar se livrar dele para não se complicar também. Aguardem, confiem. Tá bom? Esse então, meus amigos e minhas amigas, foi o programa Ponto de Vista de hoje, com essas análises aqui, com essas surpresas, com a possibilidade de virar, né, com essas informações aí. Tudo isso que eu estou informando hoje para vocês que acompanham os vídeos, você sabe que lá no meio do ano ainda eu já vinha falando que ia acontecer, não é verdade? Pois bem,
Até o próximo programa. Tchau, pessoal.